A Península Arábica, com seus mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de área, até o século VII era uma região bastante insignificante em praticamente todos os aspectos. Para começar, o clima desértico predominante dessas terras não ajudava e as várias tribos que compunham essa região, na sua maioria nômades, eram bem desunidas, tanto política como religiosamente. Então, em suma, nós podemos dizer que haviam apenas 3 aglomerados propriamente urbanos na Arábia: Meca, Yatrib e Taif. Então, se a gente comparar isso com a grande ação civilizadora do Império Romano, que a essa altura do século 6 e 7 ainda estava vivo no Oriente sob o Império Bizantino, e com o Ocidente que, mesmo após a queda do Império, já se reerguia com os povos bárbaros crescendo culturalmente, nós vemos que os árabes até o século 7 nem sequer ameaçavam se tornar uma força regional, então quem dirá mundial. A cidade de Meca, certamente a mais importante da Península Arábica nesse tempo, abrigava uma construção cúbica chamada de Kaaba, que antes do surgimento do islamismo servia como um centro de culto para as várias tribos árabes. É bom ressaltar que estes povos eram em sua maioria politeístas, sendo assim eles veneravam vários tipos de deuses e espíritos, e acreditava-se nessa época que dentro da Kaaba estivessem reunidos os mais diversos deuses. Sendo assim, esse era um local bastante relevante para os árabes daquela época. Dentre estas divindades contidas na Kaaba, uma em particular começava a se sobressair ali no tempo de Maomé, sendo reconhecida como a maior entre as divindades. E este era Alá, Allahu Akbar, Alá é maior, diziam os Hanifs, monoteístas da região que não eram nem judeus nem cristãos. E Maomé, Muhammad em árabe, havia de se tornar o mais bem-sucedido desses Hanifs. Maomé nasceu em Meca por volta de 570 d.C. e pertencia à poderosa tribo dos Quraishitas, que era a mais poderosa tribo árabe deste tempo e que controlava não só os interesses caravaneiros de Meca, como a própria Kaaba. Portanto, nós podemos dizer que Meca era praticamente toda dos Quraishitas. Embora pertencesse a essa tribo tão soberana, Maomé veio de uma família pobre e, para piorar, ficou órfão desde muito cedo. Dessa forma, ele foi educado por seu tio Abu Talib, que também não era lá muito bem de vida. Por isso, Maomé logo se viu obrigado a trabalhar no comércio de caravanas, como era de costume entre os Quraishitas. Daí, ele entrou para o serviço de uma viúva rica chamada Khadija, e rapidamente tornou-se o seu homem de confiança. E nestas viagens de Maomé, vez ou outra ele encontrava os famosos homens do livro. Eram judeus e também cristãos heréticos ali do Oriente que habitavam os arredores da Arábia. E isso certamente influenciou bastante a formação doutrinária de Maomé, que refletia inquieto dia após dia sobre questões religiosas, obcecado pelo mistério do além. Com 25 anos de idade, Maomé se casou com Khadija e, como ela era muito rica, agora ele estava com a vida praticamente feita e podia seguir tranquilamente sem preocupações materiais. Maomé, de início, rejeitou completamente todas as lendas árabes que contavam acerca dos ídolos lá, dos deuses, pois para ele essas eram histórias fantasiosas e sem cabimento. Ele procurava um conceito muito mais profundo, uma religião que explicasse com coerência a essência do divino e o sentido da vida. E toda essa angústia de Maomé cessou quando ele julgou estar recebendo revelações da própria fonte divina. Primeiro foram zumbidos que pareciam dizer alguma coisa, mas ele não entendia nada. E com o passar do tempo, ele acreditou ter visões de um ser de luz que vinha à sua presença. Daí pra frente, Maomé identificou este ser como sendo o arcanjo Gabriel, e nestes momentos únicos de exaltação, ele saía ainda mais convicto de que estava recebendo uma revelação divina acerca de uma religião monoteísta especial, que já tinha sido transmitida à nação judaica e aos cristãos, mas que agora Deus o escolheu para transmitir à sua nação árabe, e em árabe. A princípio, Maomé ficou meio que com o pé atrás, receoso, mas Khadija, sua esposa, logo o encorajou a seguir nessa missão, o que faz dela a primeira mulher muçulmana. Com a conversão de sua esposa, Maomé logo se pôs a pregar, primeiro a seus parentes e seus amigos mais próximos, que formaram seu primeiro grupo de discípulos, mas Maomé sabia que só conseguiria trazer à sua nova religião um número massivo de seguidores caso ele se lançasse ao povão. E foi isso que ele fez, mas foi aí que veio também a primeira decepção de Maomé.
Pois quando ele chegou em Meca com essas histórias de revelação, de monoteísmo, de ressurreição e amor para com os pobres, ele acabou sendo rechaçado pelo seu próprio povo. Muitos acusavam Maomé de ter recebido tais revelações estando possuído por demônios. Mas, apesar do abatimento, isso não fez com que ele parasse com a pregação. Alguns árabes da cidade de Yatrib estavam em Meca nessa ocasião, e eles pareciam muito mais propensos a acreditar em Maomé do que os próprios concidadãos dele. Então o líder dos muçulmanos resolve partir para Yatrib, pois era lá que ele via suas ideias prosperando de forma mais vertiginosa. E ele não poderia estar mais certo, pois essa imigração de Maomé para Yatrib em 622, chamada de Hégira pelos muçulmanos, seria um verdadeiro marco para o Islã, tanto que ela divide as eras no calendário árabe. Assim como para os cristãos o nascimento de Cristo é o ponto inicial da nossa era, para os muçulmanos a Hégira é o início do calendário deles. Yatrib, nesse caso, vai passar a se chamar Medina, que significa a cidade do profeta, ou simplesmente a cidade, pois foi lá o primeiro centro da propaganda religiosa e do governo islâmico. A partir daí, Maomé agora já era o chefe de uma comunidade muito promissora e com algum potencial de crescimento, mas acontece que os cristãos heréticos daqueles lados da Arábia eram um tanto intransigentes ainda, e mais ainda os judeus, que não aceitavam de forma alguma a missão profética de um gentil. Logo, toda aquela ideia de pregação e conversão na base do convencimento era coisa do passado na cabeça de Maomé. Pregação era coisa de cristãos aventureiros, e para ele essa não era uma forma eficaz de conquistar pessoas e territórios para sua doutrina. Aos olhos de Maomé, a via mais eficiente era a da diplomacia e, se fosse preciso, mesmo a guerra era um meio válido. E por falar em validação, Maomé buscou justificar a sua religião perante judeus e cristãos, afirmando que ela também tinha origens abraâmicas, ou seja, em Abraão, dizendo que os árabes são descendentes de Ismael, o filho primogênito de Abraão, e no fim das contas, Abraão não era nem judeu e tampouco cristão. Com isso, Maomé quis pôr em pé de igualdade judaísmo, cristianismo e o seu islamismo. A Caaba, por sua vez, foi aceita por Maomé, que a transformou em local de culto a Alá, pois teria sido a Caaba, segundo diz o próprio Maomé, edificada por Abraão como altar de veneração ao Senhor. Ao mesmo tempo que Maomé concluía sua doutrina, ele promovia a guerra. Juntou um exército com centenas de discípulos seus e partiu para cima de Meca com tudo. Venceu a batalha de Badir, perdeu a batalha de Uhud, foi cercado sem sucesso em Medina e aos poucos foi ficando muito popular por todos os lados. O povo humilde de Meca sentia um certo rancor pelos Quraixitas, vistos como exploradores. E no meio de tudo isso, o Islã do suposto profeta Maomé seguia ganhando muitos adeptos. A aprovação popular de Maomé passou a ser tanta que, sem desferir um só golpe, Maomé entrou vitorioso em Meca, sua cidade natal, em 629. 3 anos mais tarde, retornou a Meca em uma peregrinação a Caaba e, tendo voltado novamente a Medina, morreu lá mesmo, em junho de 632. Agora vamos entender aqui um pouco os pontos doutrinários do Islã, começando pelo Alcorão, palavra árabe que significa a recitação. E como todos sabem, este é o livro sagrado do islamismo, né? E basicamente, diferente da nossa Bíblia, que tem vários escritores, Maomé é o único formulador de toda a doutrina contida no Corão. E o Alcorão significa recitação, porque enquanto Maomé doutrinava os seus adeptos, estes iam anotando cada palavra que saía da boca de seu mestre. 20 anos após a morte de Maomé, todos estes escritos foram organizados, divididos em 116 capítulos, ou suras, que por sua vez estavam subdivididos em versículos. Os capítulos foram dispostos conforme o tamanho, com os mais extensos em primeiro lugar. E graças ao ímpeto expansionista de Maomé, o Islã em pouco tempo tomou toda a Arábia. Alá, dali por diante, será o nome de Deus em árabe. Deus este que, depois de escolher uma série de profetas que vão de Adão até Jesus, lhes enviou, por fim, um profeta da sua própria nação, o próprio Maomé.
E, assim, essa foi uma abordagem mais histórica, né? Eu ainda pretendo fazer vídeos pra gente entender o que está no cerne do Islã, as correntes principais, a doutrina moral, a fundamentação dessa doutrina, as leis da Sharia e alguns erros no entendimento de Maomé, que fazem dele, no final das contas, um falso profeta, né? Tem de se dizer. E também como se deu essa expansão fenomenal do islamismo para fora da Península Arábica, pois eu já disse aqui, né, algumas vezes que a forma tão veloz com que os maometanos conquistaram o norte da África, a Pérsia, e chegaram até mesmo a tomar uma parte considerável da Europa, é um verdadeiro fenômeno militar, sem precedentes até então. Mas eu termino aqui esse vídeo com uma reflexão. O Islã, na realidade, é um grande emaranhado de velhas crenças advindas do judaísmo e também de um cristianismo deturpado. Que, aliás, foi o que Maomé conheceu do cristianismo, né? Ele conheceu o cristianismo pela boca de uns hereges orientais do Império Bizantino, que vez ou outra trombavam Maomé nas caravanas dele. E ele conheceu mal ainda, mesmo as heresias. Mas pensa assim, ó, se a igreja estivesse melhor representada naquelas terras onde Maomé nasceu, no século VII, se ele tivesse entrado em contato com o verdadeiro cristianismo, e não com o cristianismo distorcido, que foi o que ele conheceu, e se ele tivesse aderido a essa verdade, o quanto será que a igreja não teria prosperado a mais no Oriente e talvez no mundo todo? O destino do mundo seria completamente outro. Muitos confrontos seriam evitados e a vida da igreja na Ásia e na África teria sido muito mais fácil. Mas como se não faz história, né? Então é isso. No mais é isso, like se gostou, se inscreva caso você tenha caído de paraquedas e esse seja o primeiro vídeo que você vê por aqui. E caso você já tenha feito isso, já tenha se inscrito, dado like, comentado e você queira me ajudar ainda mais, ainda dá pra você se tornar membro do canal, porque como você pode ver aí na tela, quem se torna membro tem sempre seu nome na tela no final de cada vídeo. Estes são os apoiadores do canal. Além disso, eu vou tentar dar uma moralzinha ainda nos benefícios, pra valer mais a pena pra quem tá pagando. Então eu conto com o seu apoio, tá? Ajuda nós aí. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. O capitalismo gera desigualdade? Certamente o igualitarismo entre todos os indivíduos em matéria financeira não é algo que um sistema capitalista tenha por princípio. E realmente, à primeira vista, numa análise mais emotiva, às vezes parece mesmo muito injusto ter que ver pessoas comendo do lixo e morando na rua, enquanto outras desfrutam do luxo e do consumismo desenfreado. Talvez por isso, muita gente prefira aderir ao socialismo, onde o governo tenta artificialmente consertar imperfeições como a desigualdade através do assistencialismo social, através de programas de redistribuição de renda e através de serviços básicos gratuitos. Mas, obviamente, a riqueza não surge a partir do nada. Para bancar tais projetos que promovam o igualitarismo, governos socialistas se utilizam exaustivamente de um mecanismo que confisca a riqueza de indivíduos. Mecanismo esse que, embora tenha supostamente a função de trazer justiça aos mais pobres, acaba prejudicando justamente os mais pobres, proporcionalmente. Eu tô falando do imposto. Através do imposto e da socialização de recursos, os socialistas impossibilitam a propriedade privada, fazendo com que gradativamente todo o poder seja retirado da iniciativa privada e seja repassado para as mãos do Estado, o poder público. Então, por fim, detendo todo o poder econômico por meio da monopolização de todos os bens e serviços, e impedindo as trocas voluntárias entre indivíduos com regulações pesadas, o Estado agora se torna um meio pelo qual os socialistas irão se utilizar para igualar economicamente todos os indivíduos. Em um sistema socialista, todos trabalham para o Estado, e os recursos produzidos por todos são redistribuídos igualmente entre todos, ou seja, um coletivismo em sua forma mais radical, onde você não tem mais poder sobre o que você produz e nem sobre com quem você deseja negociar bens e serviços. O Estado, em um sistema puramente socialista, regula e centraliza absolutamente tudo, e os indivíduos sozinhos não têm mais nenhum poder de decisão. Um belo exemplo de esquema de pirâmide. Por outro lado, o capitalismo prevê exatamente o contrário de tudo isso.
Resumidamente, podemos basear toda uma realidade capitalista em dois conceitos: propriedade privada e voluntarismo. Em uma realidade puramente capitalista, diferente do que acontece hoje, os indivíduos são absolutamente os proprietários sobre sua propriedade, ou seja, nenhuma entidade coercitiva tem o poder de confiscar riquezas de indivíduos que não tenham consentido voluntariamente com elas. E sendo totalmente dono sobre sua propriedade, o indivíduo em uma sociedade puramente capitalista, consequentemente, tem a liberdade de trocar recursos com outros indivíduos conforme seus interesses. E você pode chamar isso de livre mercado. Um livre mercado puro, operante, representa a inexistência de qualquer regulação que burocratize e dificulte as trocas voluntárias entre indivíduos. Então, repetindo para ficar bem claro. Um livre mercado operante representa a inexistência de qualquer regulação que burocratize e dificulte as trocas voluntárias. Então veja, se há regulação na economia, obviamente não é puramente um livre mercado. Em um processo mercadológico livre, vulgo capitalismo, quem guia as empresas sobre o que deve ser produzido e o preço a ser pago nada mais é do que a demanda. Se a demanda é alta por um produto A, naturalmente a competitividade na oferta do produto A será grande, o que diminui os preços e aumenta a qualidade, pela própria necessidade dessas coisas para se manter competitivo no mercado. Já no caso do socialismo, pela falta de competitividade trazida pela monopolização de todos os setores pelo Estado, os produtos, de uma forma geral, irão apresentar uma qualidade terrível, seja pelo controle artificial de preços por parte do Estado, já que não vale a pena vender algo tomando prejuízo, ou seja pela própria monopolização de bens e serviços que causam certo acomodamento dos produtores e das empresas em geral pela falta de competitividade. As causas são diversas, mas tenha em mente que sem a competitividade guiada pelo processo de oferta e demanda, sem condições de haver prosperidade pelo alto custo e pelos problemas qualitativos dos bens e serviços produzidos nessa sociedade. Ok, tudo bem, nós chegamos até aqui, mas a pergunta original do vídeo ainda não foi respondida. O capitalismo gera mesmo desigualdade? E sim, o capitalismo gera desigualdade. Porém, a desigualdade não é um problema por si só. O problema é como tratamos a desigualdade. Nós podemos dizer que a desigualdade é natural dos seres humanos, pois alguns tendem a se acomodar com sua situação de pobreza, enquanto outros tendem a buscar melhores condições de vida. Então, se há esse tipo de pensamento antagonista na sociedade, é natural que uns sejam premiados com o sucesso financeiro, enquanto outros acabam em situação de miséria. Mas é óbvio que, analisando caso a caso, nem sempre essa lógica se aplica. Pois alguns trabalham tanto e nunca deixam de ser pobres, enquanto outros, sem tanto esforço, seja pela sorte ou seja passando os outros para trás, acabam se tornando ricos. Então, que justiça há nisso? Primeiro, você tem que entender que se a pessoa enriquece de forma honesta e limpa, sem agredir ou subtrair dos outros para ganho próprio, por que raios questionar uma suposta falta de justiça nisso? Se alguém enriqueceu sem esforço, mas de forma honesta, isso não é um problema seu. Questionar a legitimidade de quem subiu na vida sem esforço é demonstrar o quão medíocre o ser humano pode ser. Isso é inveja. E obrigar o mais rico a compartilhar da sua riqueza com os mais pobres é mais do que inveja. É querer possuir o que é dos outros pela força, ou seja, é roubo. E outra, quem foi que disse que a vida é justa? Se você tem uma visão mais cristã, nós cristãos acreditamos que a transgressão dos primeiros seres humanos trouxe o mal e a injustiça ao mundo. Então é mais do que normal que essas incongruências aconteçam. Ademais, as premissas evolucionistas de seleção natural também se adequam perfeitamente à conclusão de que a vida nem sempre é justa. Por isso, cabe a nós diminuir os problemas de desigualdade social. E como fazemos isso? Retirando dos mais ricos para dar aos mais pobres? Óbvio que não. É dando oportunidades para quem está lá embaixo poder chegar um dia lá em cima.
E nós fazemos isso dando liberdade para que o sujeito empreenda e garantindo que sua propriedade não seja violada por entidades controladas por invejosos. Outra forma de ajudar os mais pobres e necessitados é através da caridade, uma atitude cristã, mas sobretudo uma atitude humana, que ajuda a solucionar o problema da pobreza. Agora, roubar dos mais ricos para dar aos mais pobres não é uma medida justa. É uma medida autoritária e logo imposta contra a própria vontade do indivíduo. Portanto, ela deve ser devidamente descartada. Obviamente, se você deseja respeitar as liberdades individuais. Eu espero que seja esse o caso. E para finalizar, em alguns casos, a desigualdade chega a ser beneficial. Mas como assim? Veja, o ser humano é capaz de realizar ações. O ser humano se utiliza de meios para alcançar fins. Nós temos o propósito de sair de um estado de insatisfação para um estado de satisfação. Algo que é preconizado pela própria ambição do ser humano de almejar subir de patamar em questões financeiras, saindo da pobreza e alcançando certo sucesso econômico. Então, analisando isso, essa é a prova inquestionável que a desigualdade é algo natural do ser humano. Uns sempre vão se dar melhor do que os outros. Agora, se você impõe barreiras para o crescimento econômico individual e compulsoriamente você compele todos os indivíduos a compartilhar os bens e serviços produzidos, você perde aqui algo chamado a ambição, que é uma coisa inata ao ser humano. O desejo por riqueza, de produzir ao máximo para obter mais ganhos, é a responsável de gerar a prosperidade para toda a sociedade. O que eu estou querendo dizer aqui é que quem promove a prosperidade econômica geral na nossa sociedade, fazendo com que todos evoluam juntos, não é o Estado, com seus impostos e o protecionismo, mas são os indivíduos que, com sua mentalidade de ganho pessoal, ou seja, por ganho próprio, acabam produzindo muito e sanando a necessidade de outros indivíduos que demandam por determinado produto ou serviço. E isso enriquece não só quem produz, mas também quem consome. E é só o capitalismo que consegue propiciar isso. Agora, se você corta essa mentalidade empreendedora e impõe que todos devem trabalhar para todos, você cria uma certa comodidade e uma mentalidade do tipo: por que eu devo produzir se são os outros que vão usufruir da minha produção? E uma vez que isso ocorre, o empobrecimento geral da sociedade é questão de tempo. Muito pouco tempo. Enfim, esse é um assunto muito denso para tratar em um videozinho de YouTube. Com certeza eu deixei escapar um monte de argumentos muito mais embasados que sustentam ainda melhor a necessidade de um capitalismo de livre mercado. Mas eu não estou aqui para esgotar o assunto. Então comenta aí embaixo a sua opinião quanto ao capitalismo e à desigualdade, que em um vídeo futuro eu volto com mais algumas reflexões sobre esse tema que realmente é muito interessante, muito interessante. No mais, eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Um dos pilares centrais de toda a teoria marxista, elaborada por Karl Marx, se chama a teoria da exploração, onde basicamente Marx argumenta dizendo que a característica principal do capitalismo se baseia, primeiro, numa minoritária classe burguesa, que possui todos os meios de produção, e segundo, numa maioritária classe operária sem propriedade alguma, e que fica à mercê da exploração da burguesia para que possam trabalhar e sobreviver nessa sociedade capitalista. Então, partindo desse pressuposto, Marx conclui que o capitalismo é uma ferramenta da burguesia para explorar o proletariado. Uma vez que a classe burguesa concentra para si toda a propriedade sobre os meios de produção, significa que eles são antagônicos à classe operária, que não contém tal propriedade. Claro que isso no contexto do século XIX, né, que foi quando Marx idealizou suas teorias. Então, nessa relação de explorador e explorado, Marx propõe uma revolução, onde o proletariado tomaria os meios de produção dos burgueses, e o resto da história vocês já conhecem, né? Pois bem, mas faz sentido esse pensamento classista, onde existem duas classes antagônicas entre si, e que uma necessariamente quer oprimir a outra? Adiantando, não faz nenhum sentido.
E o erro nesse tipo de pensamento é até que bastante simples e, seriamente, me impressiona que tenha gente que não perceba isso em pleno século XXI. O erro maior nessa viagem marxista está em acreditar que a economia se resume em um grande jogo de apostas, que enquanto um ganha, o outro perde. O que nós chamamos de jogo de soma zero. E nada poderia estar mais incorreto do que isso. É um absurdo crer que para se obter alguma coisa é preciso necessariamente tomar de alguém. Esse é um pensamento muito simplista e, sobretudo, equivocado. Quando se fala em economia, principalmente uma economia capitalista, que o Marx detesta, nós falamos também em criação de riqueza, em produção em massa. Então, quando Marx, na sua mentalidade onde só existem classes, diz que a burguesia toma o que é legítimo e produzido pelo proletariado, ele se esquece que o proprietário do meio de produção é justamente o maior responsável por criar algo que não existia anteriormente. Então se deve a ele, ao proprietário dos meios de produção, grande parte da existência da riqueza criada. Então ele não explora a classe operária coisíssima nenhuma. Pois sem os meios de produção dos capitalistas, o que a classe operária produziria? Nada. É claro que a mão de obra oferecida pelo proletariado é essencial na produção de bens, mas é um grande absurdo assumir que somente a classe operária é responsável por toda a produção de riqueza. Caso isso fosse verdade, nós teríamos que conceber que os países onde mais se trabalha necessariamente seriam também os países mais ricos, já que, supostamente, os trabalhadores são os únicos responsáveis pela produção de riqueza. Mas tem um probleminha, isso não acontece na realidade. Muito trabalho não necessariamente significa muita produção, muita riqueza. A produção de riqueza depende sim do trabalho, mas acima de tudo depende de outros fatores, como a eficiência, a qualidade dos meios de produção, a técnica envolvida na produção, a demanda pelo bem produzido, a publicidade em cima do produto. Ou seja, você pode mandar 20 pessoas cavar um buraco, mas eu garanto que um trabalhador operando uma escavadeira é muito mais eficiente, muito menos custoso, muito mais rápido e muito mais lucrativo. Então dizer que a produção depende única e exclusivamente da classe operária é tão sem pé nem cabeça quanto dizer que 2 mais 2 são 5. E outra coisa, se o burguês, como chamam os marxistas, adquiriu os meios de produção de forma legítima, que mal faz que ele negocie livremente a mão de obra da classe operária? Me diga qual o critério objetivo para impedir essa relação? Essa é a essência do trabalho. O patrão tem os meios de produção, as máquinas, a matéria-prima, as ferramentas necessárias. Já o trabalhador tem o empenho necessário para produzir. O patrão entra com os recursos dele, eu entro com os meus, nós assinamos um contrato, periodicamente ele me paga um salário, e é assim que se forma uma relação trabalhista espontânea e saudável. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Se não fosse a legislação trabalhista proveniente do fascismo. Então me diz, que exploração há nisso? Só que não, o pensamento revolucionário sempre encontra uma desculpa para romper com a ordem natural das coisas. É o desejo da revolução. E só porque eu não pertenço e, sobretudo, trabalho para uma classe diferente da minha, então pronto, agora eu tenho que me rebelar contra essa classe por um propósito completamente sem sentido, absurdo e imoral. Isso é tão descabido de qualquer senso lógico que só sendo desmiolado mesmo para aderir a uma ideologia evidentemente fadada ao fracasso como é o comunismo. Enfim, eu espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje, como vocês puderam ver, foi bem mais informal do que o normal. Mas não dá, cara, é porque quando eu vou falar de alguma coisa, alguma particularidade do comunismo, por mais que eu tente, é impossível levar a sério sem ridicularizar, não dá. Porque ideias erradas não devem ser respeitadas, elas devem ser combatidas. Então é isso, eu vou ficando por aqui, passe bem, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Olá a todos, eu sou o Lobo e esse é o quadro onde eu respondo as perguntas que os inscritos me mandam. E ultimamente eu tenho feito vídeos somente nesse estilo, respondendo perguntas, mas para quem gostava do outro estilo de vídeo, mais temático, que eu escolhia um tema específico e desenvolvia um vídeo inteiro somente sobre esse tema, então, eu não vou parar com esse estilo, tá? Eu optei por trazer o quadro respondendo perguntas, mas é só um teste mesmo, não é nada permanente não. Logo mais tudo volta a ser como era antes,
ou eu começo a intercalar os vídeos sobre temas mais específicos com esse quadro aqui respondendo perguntas. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Então, ok, sem perder mais tempo, vamos direto para as perguntas. Começando pela pergunta que deve estar aí no título do vídeo, ela vem do Um Capitalista e ele pergunta: e se o comunismo fosse limpo do mundo, só países capitalistas? Então, é muito difícil conjecturar qualquer previsão de como as coisas seriam caso o comunismo nem sequer fosse idealizado há quase 2 séculos atrás, pois é impossível prever com exatidão os rumos da humanidade, né? Mas tendo em vista o caráter coletivista, regulador e centralizador do comunismo, e o quanto isso significou, né, um atraso no desenvolvimento de qualquer país do mundo, é bem fácil concluir que sem um comunismo, se todo mundo aderisse a um capitalismo puro como método econômico, o mundo seria muito mais próspero. Isso é indiscutível. Porque, praxeologicamente falando, o capitalismo é o único arranjo econômico que está de acordo com a natureza do ser humano e a forma como ele age. Ele age sempre buscando sair de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. Isso é praxeologia pura. E ao dar liberdade para o indivíduo agir conforme as suas vontades e empreender da forma como ele achar melhor, sem se preocupar em ter que respeitar a decisão do coletivo, é fato que o homem se torna muito mais produtivo e desenvolve melhores maneiras de produzir o que há de ser produzido. Ou seja, a produção aumenta e a tecnologia se desenvolve muito mais rápido em um sistema livre. Então, para resumir, é isso. As sociedades que aderem a um sistema econômico de mercados livres evoluem muito mais e mais rápido do que as sociedades que não aderem. E você pode confirmar isso empiricamente consultando qualquer gráfico de evolução econômica de países capitalistas versus países socialistas durante o século XX. E você vai ver que países menos coletivistas e menos centralizados são os países que alcançaram muito mais sucesso econômico, vide Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Canadá e tantos outros. Agora, quando você pega exemplos de países socialistas na história, são belos exemplos a não serem seguidos, exemplos de fracasso. A União Soviética colapsou socioeconomicamente na década de 80. A China passou por um período de fome e de perseguição em que quase 100 milhões de chineses foram mortos. Cuba vive uma ditadura até os dias de hoje. Coreia do Norte nem se fala. Enquanto a vizinha do Sul aderiu ao capitalismo e se desenvolveu estrondosamente, a do Norte vive uma ditadura socialista onde tudo é regulado pelo governo. Até mesmo quem entra e sai do país. E a pobreza extrema assola os norte-coreanos. Então, vendo esses exemplos de como o socialismo fracassou miseravelmente e de como o capitalismo demonstrou que é o único possível capaz de se adequar à ordem natural e de funcionar, esse é o detalhe, caso só houvessem países capitalistas no mundo, claramente teríamos um planeta muito mais desenvolvido tecnologicamente e em um nível tecnológico que hoje seria loucura. A riqueza média da população seria algo dezenas ou até centenas de vezes superior ao que é hoje. Ou seja, além da tecnologia ser muito mais avançada, você poderia consumi-la mais e melhor, tendo em vista a qualidade e os preços baixos onde há concorrência. Centenas de milhões de pessoas não teriam sido mortas de fome ou perseguidas em seus países socialistas, caso não houvesse socialismo. E o mais importante, você teria o seu direito à propriedade realmente respeitado. E ninguém interferiria na sua liberdade econômica. Ou seja, em países verdadeiramente capitalistas, não esses corporativismos travestidos de capitalismo, o Estado não enche o saco. O Estado não se intromete na vida das pessoas. Em um capitalismo puro, ninguém iria declarar ser dono sobre a sua propriedade como querem fazer os socialistas. E por fim, seria um mundo muito mais justo do que é hoje, onde todos têm a oportunidade e principalmente a liberdade de se associar com quem bem quiser, de empreender no negócio que bem entender e de ter a chance de alcançar destaque financeiro com muito mais facilidade. Diferentemente da forma como é hoje, em que o objetivo do Estado é justamente tornar todo mundo pobre, enquanto somente a elite, amiguinha do governo, e aqueles que se corromperam no meio do caminho,
é que conseguem se tornar podres de ricos. Lógico que existem as exceções, mas no geral é isso. Agora a pergunta da Sandra Serafim, e é uma pergunta que me fazem muito, infelizmente, mas eu faço questão de responder, cara. Eis a pergunta: pretende modificar o nome do canal? Não, nunca. Eu nunca deixei de ser um conservador. Quem me pergunta isso em tom de deboche, não que esse seja seu caso, Sandra, tem que entender que por mais que eu tenha começado a incorporar essa visão de mercados livres radicalmente, a minha cosmovisão, eu não perdi nenhum pingo do meu conservadorismo. O conservadorismo verdadeiro está muito mais atrelado a questões culturais de uma sociedade do que a questões econômicas e éticas. O conservadorismo, ele trata de preservar as bases da civilização ocidental. Vocês já estão cansados de ouvir isso. Mas nós temos fatores culturais que permeiam a nossa sociedade. Algo que envolve todos nós e que não pode ser alterado bruscamente por meio de revoluções. Todo o comportamento e a organização social da nossa civilização não foi formado ontem. Ela tem sido construída ao longo dos séculos, e sabendo o quão valoroso isso é, o quão a moralidade cristã tem sido fundamental para discernir o bom do mal, o certo do errado, o quão a filosofia grega contribuiu para refletirmos o mundo que nos cerca, e o quão o direito romano nos ensinou a organizar o sistema jurídico, você percebe que não dá para jogar isso fora da noite para o dia. Mudanças hão de ser feitas de acordo com que a sociedade evolui, com certeza, mas abandonar essa base de uma hora para outra, nunca. Inclusive, todo anarcocapitalista deveria ser um conservador, e todo conservador deveria ser anarcocapitalista. Os dois são complementares entre si naquilo que é da sua incumbência. Um age na ética e o outro pela moral. É simples. Só que meu lado conservador sempre falou mais alto. Então por isso, esse será sempre o nome do canal, Lobo Conservador. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like aí embaixo, se inscreve caso ainda não esteja inscrito, e comenta a sua opinião aí embaixo, como sempre com educação e respeito. E no mais eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. O Instituto Real Time Big Data entrevistou brasileiros para saber como eles avaliam a guerra entre Israel e o Hamas. O levantamento mostra que a maioria da população discorda do presidente Lula, que comparou as ações de Israel às do grupo terrorista Hamas. A pesquisa questionou se as pessoas têm acompanhado o noticiário sobre a guerra entre Israel e o Hamas. 86% responderam sim. 14% disseram não. A outra pergunta foi: na sua avaliação, quem está correto no conflito? 66% disseram Israel, 18% o Hamas. 16% responderam nenhum dos dois. O terceiro questionamento foi: na sua avaliação, o Brasil deveria classificar o Hamas como grupo terrorista? 73% disseram sim, 15% não. E 12% não souberam ou não responderam. Por fim, a pesquisa quis saber o que os entrevistados acharam da fala do presidente Lula, que comparou as ações de Israel com os atos terroristas. 77%, a grande maioria, discordaram. 23% concordaram. Foram ouvidas 2.000 pessoas nos dias 16 e 17 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Olá a todos, eu sou o Lobo e esse é o quadro onde eu respondo às perguntas dos inscritos. Então, sem perder tempo, vamos logo direto para as perguntas, que o ritmo aqui tem que ser frenético para responder tanta pergunta complexa em tão pouco tempo. Então bora! Vamos começar pela pergunta do Slupko J. Ele perguntou aqui qual a razão do comunismo e a mentalidade anticapitalista ter se espalhado tanto pelo mundo. Primeiro, que a mentalidade anticapitalista e o comunismo, apesar de estarem intimamente ligados, elas são coisas um pouquinho diferentes. Então eu não vou pegar aqui as duas coisas, juntar numa só e dar a mesma razão para os dois terem se alastrado tanto pelo mundo, como se elas fossem a mesma coisa. Não. Nós estamos lidando com dois temas diferentes. O comunismo, como doutrina social, filosófica e econômica,
foi teorizada, como vocês bem sabem, né, pelo Karl Marx, ali no meio do século XIX, e foi basicamente uma tentativa de combate ao capitalismo e a proposição de um sistema coletivista. E é aqui que entra a mentalidade anticapitalista. Como o Mises bem descreveu no livro A Mentalidade Anticapitalista, a criação, bem como a propagação da ideologia comunista entre a sociedade, só é possível pelo sentimento de ódio ao capitalismo dos indivíduos pertencentes a ela, principalmente dos líderes políticos e intelectuais dessa sociedade. Pois é muito mais fácil clamar por um sistema que nivele todo mundo por baixo do que reconhecer que a sua falta de sucesso se deve muito mais às suas escolhas do que uma suposta culpa do capitalismo. Então o sentimento de inveja quanto ao sucesso dos outros, aqui sucesso tanto financeiro quanto de status social, foi e é o que mais espalhou e espalha o comunismo pelo mundo. Além, é claro, do desejo por poder. Já que eles não conseguem obter isso com base no esforço, eles apelam para a força, é típico dos comunistas. E certamente existem centenas de outros fatores que corroboraram para o crescimento da doutrina marxista, mas eu prefiro ficar com Mises nessa e dizer que é o sentimento de inveja e o sentimento de cobiça do que é alheio o maior responsável por tornar o comunismo uma doutrina comum na sociedade. Em resumo, obviamente. Agora, partindo para a segunda pergunta, ela vem do Caio Marco, que quer saber: você é conservador, mas defende o separatismo. Por quê? Porque não existe nenhuma contradição lógica que me impeça de ser conservador e separatista ao mesmo tempo. O separatismo, ele somente visa o direito natural que os indivíduos têm de se associar com quem eles quiserem. Se eu não me identifico com o Estado brasileiro, é um direito meu declarar secessão e me separar dele, não me associar com ele. Mas, diferentemente do que deveria ser, o que acontece é que o Estado brasileiro, como qualquer outro Estado, é autoritário e dominador, e por meio da coerção e da ameaça, ele me impele a fazer parte dele, sem possibilidade de rescisão. Agora, o que eu vejo mesmo como contradição, ou melhor, hipocrisia, é quem ataca os separatistas por querer separar um estado do Brasil, mas por outro lado comemora o 7 de setembro, que surgiu justamente a partir de um movimento separatista. O Brasil só é Brasil, por assim dizer, porque declarou independência de Portugal. Então, por que cargas d'água eu não posso pegar o meu estado, no caso São Paulo, e declarar a independência do Brasil também? Eu convido os antisseparatistas a responder isso com lógica dedutiva e não tratando isso com relativismo conforme lhe apetece. Por fim, o Thales Cauã perguntou: como você é conservador se na moral judaico-cristã as drogas não são aceitas? Assim, eu sou conservador, eu sigo a moral cristã, eu abomino qualquer tipo de droga, eu já deixei isso bem claro nesse canal. Inclusive, eu desde sempre preconizo que todos que usam drogas que se abstenham disso, pois é um ato completamente imoral, além de fazer muito mal para a saúde. Contudo, eu não posso interferir na liberdade de outros indivíduos que, por livre e espontânea vontade, escolheram entrar no mundo das drogas. Eu posso chegar, aconselhar o indivíduo a largar o vício, mas puxar ele pelo braço e proibi-lo de fazer suas próprias escolhas não é uma coisa justificável, pois a prática de ingerir, de tragar ou de injetar substâncias em seu próprio corpo não configura uma violação de propriedade alheia. Logo, não é crime e não poderia, em qualquer realidade possível, ser proibida ou punida juridicamente. Para finalizar, aceitar a guerra às drogas que o Estado empreende hoje, além de antiética, por se tratar de uma ação que viola propriedades injustificavelmente, ainda é imoral, pois o Estado não tem nenhuma legitimidade para exercer o papel de guia moral de uma sociedade. Esse papel é da família, da religião, até da comunidade, mas não de uma entidade moralmente deplorável. Enfim, o vídeo hoje foi mais curto mesmo. Por hoje é só, like se gostou, se inscreve e ativa aí o sininho, caso você ainda não tenha feito. Comenta aí embaixo a sua opinião, com educação e respeito, obviamente, como sempre.
E no mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Super interessante coleções. O corpo humano. Você tem dentro do seu corpo uma máquina prodigiosa. 13 vezes por minuto, 24 horas por dia, ela capta oxigênio do ar e entrega ao sangue, que transporta esse gás vital para cada uma das 60 trilhões de células que existem no seu corpo. Essa máquina não precisa parar para manutenção. Faz sua própria limpeza e se ajusta enquanto trabalha. Sem ela, você morreria em questão de minutos. Explore os caminhos do ar em super interessante coleções O Corpo Humano. O corpo humano, respiração, os caminhos do ar. Ao longo da história, a respiração sempre esteve ligada aos mistérios da vida e da morte. O ar que você respira é tão importante quanto a comida ou a água, mas é totalmente invisível. Você só pensa na respiração quando ela se torna mais difícil. Sem a quantidade suficiente de oxigênio, o seu corpo deixa de produzir energia e você desmaia, ou pode até morrer. Para John Fitzgerald, o controle sobre a respiração é o que faz a diferença entre ganhar ou perder. Ele é um nadador olímpico. Hoje, ele vai nadar contra o relógio como parte do seu programa de treinamento intensivo. Durante a difícil prova dos 1.500 metros, as células dos seus músculos vão precisar de muito mais do que o suprimento normal de oxigênio. Os músculos estão em boa forma, mas o fator decisivo são os pulmões. Os pulmões são um milagre da evolução. Eles se especializaram para levar a maior quantidade de oxigênio para o sangue. Ocupam 90% do peito. Os pulmões são leves e esponjosos, formados por milhões de pequenas ramificações por onde passa o ar. Se fosse possível espalhar esse labirinto de tubos, eles ocupariam o espaço de uma quadra de tênis. Apesar disso, eles pesam apenas pouco mais de 1 quilo. Os pulmões estão repletos de vasos sanguíneos que absorvem oxigênio do ar. Sem saber, este bebê acaba de colocar em funcionamento a sua admirável máquina de respiração. Ele vai respirar mais de 400 milhões de vezes durante sua vida. Quando você inspira, os músculos situados entre as costelas levantam a caixa torácica. Um músculo chamado diafragma embaixo dos pulmões se move para baixo. Juntos, esses dois movimentos permitem a entrada de ar nos pulmões, que então se inflam como uma bexiga. A expiração acontece quando os músculos se relaxam. Automaticamente o ar sai dos pulmões. Por dentro, o pulmão é muito frágil e delicado. Numa cidade grande, você pode respirar mais de 1 trilhão de partículas de sujeira e poluição em um único dia. Em algumas metrópoles, o ar é tão poluído que as crianças precisam usar máscaras para proteger seus pulmões. Mas o corpo tem suas defesas.
O seu nariz está cheio de pelos que retêm a poeira e as partículas maiores de poluição. O interior do nariz é revestido por uma membrana úmida. Glândulas especiais secretam muco, um líquido pegajoso que retém o pó. Um tapete de cílios microscópicos joga o muco sujo de volta para a garganta. De lá, ele pode ser cuspido ou engolido sem causar danos ao aparelho digestivo. Quando faz frio, o excesso de muco produzido transborda. É o nariz escorrendo. O sistema de defesa dos pulmões tem um ponto fraco. Na piscina, os pulmões de John terão de buscar rapidamente oxigênio para alimentar os seus músculos. Para acelerar a passagem do ar, ele respira pela boca. Ela é mais ampla do que o nariz e permite maior entrada de ar, mas não filtra os poluentes. As passagens da boca e do nariz se juntam atrás da garganta, acima da laringe, onde estão as cordas vocais. Esta é a entrada para os pulmões. Ela é protegida por uma dura saliência, a epiglote, que evita com que a comida ou a água desçam pelo lado errado. Você força o ar a passar pela laringe toda vez que você fala, canta ou respira. Quanto mais os músculos trabalham, mais precisam de oxigênio. O metabolismo é uma forma de combustão de nutrientes, gerando energia e calor. As reações bioquímicas do metabolismo produzem uma espécie de lixo, que é o gás carbônico. Para chegar aos pulmões onde é exalado, o gás carbônico viaja através do corpo pelas veias, dando ao sangue a cor escura. Abaixo das cordas vocais, a traqueia é reforçada com anéis de cartilagem que mantêm a passagem sempre aberta. Ela também é forrada por pelos microscópicos que agem como uma correia, levando o muco sujo de volta para a garganta. Você ajuda a defender seus pulmões quando limpa a garganta ou quando tosse. Os pulmões têm outras utilidades, além de manter os seus donos vivos. Soprando bem forte, Maria consegue injetar mais de 5 litros de ar na boia. Numa respiração normal, ela usa apenas meio litro. Cada vez que você respira, está bombeando meio litro de ar com cada pulmão. Você faz isso 13 vezes por minuto. Durante sua vida inteira, 4 milhões de metros cúbicos terão passado pelos seus pulmões, o suficiente para preencher um estádio de futebol. Atletas como John não podem se conformar com um desempenho médio. Depois de muitos anos de treinamento, ele consegue usar o corpo no limite máximo de suas possibilidades. Os pulmões dele estão em ótima forma. Ele pode expirar 6,5 litros de ar. É um volume impressionante, 1 litro a mais do que uma pessoa comum é capaz. Mas os pulmões de John ainda retêm 1/4 do ar. A troca de gases, oxigênio entrando e gás carbônico saindo, acontece em saquinhos microscópicos chamados alvéolos. O treinamento de John é monitorado em um laboratório para atletas olímpicos, a fim de melhorar cada vez mais o seu desempenho nas piscinas. Um computador analisa os dados do seu corpo, o seu batimento cardíaco, a potência de seus músculos
e principalmente o seu consumo de oxigênio. 3, 2, 1, go. Para simular uma competição de verdade, John usa uma bicicleta ergométrica num teste de resistência planejado para forçar o seu corpo até o limite da exaustão. Esse teste está sendo cuidadosamente monitorado por cientistas que o preparam para disputar uma medalha olímpica. Uma máquina empurra o ar para dentro do corpo. Ele segue em direção aos pulmões pelo labirinto de tubos do sistema respiratório. As passagens de ar se dividem várias vezes até as menores ramificações. Nessa prova, John deve regular o ritmo de sua respiração de acordo com as necessidades da competição. Para vencer, ele precisa transportar o ar para dentro e para fora dos pulmões com a máxima eficiência. Na medida em que John se esforça, aumenta o seu consumo de oxigênio. Cada vez que ele respira, seus pulmões absorvem moléculas de ar numa enorme quantidade. Apenas 1/5 são moléculas de oxigênio. O restante são principalmente moléculas de nitrogênio, um gás neutro que passa pelos nossos pulmões sem se alterar. Dentro dos pulmões de John, as paredes dos tubos de ar pulsam acompanhando o batimento do coração. O ritmo aumenta enquanto seu coração vai bombeando cada vez mais sangue para o corpo. O oxigênio é retirado bem depressa do seu sangue, que supre todos os músculos. O sangue de John chega aos pulmões faminto por oxigênio. As células de John pedem mais oxigênio. Ele está sofrendo dores. Só as instruções do cérebro o mantêm ativo. Este controle mental é que faz a diferença entre um atleta comum e um grande atleta. O labirinto de ramificações das passagens de ar termina em pequenos tubos, cada um com um saco em miniatura, o alvéolo. Temos 300 milhões de alvéolos. Eles assinalam ponto final no trajeto do ar que você inala. Este é um alvéolo visto por dentro. Ele mede cerca de 0,2 milímetros e suas paredes são muito finas. Por isso, o oxigênio consegue passar através delas, penetrando os vasos sanguíneos vizinhos. O papel do sangue no transporte de oxigênio é tão importante que metade do coração se ocupa apenas da tarefa de bombeá-lo para os pulmões. Uma intrincada rede de pequenos vasos sanguíneos leva o sangue sem oxigênio para os alvéolos. Esta é uma das mais densas redes de vasos sanguíneos do corpo. Minúsculos vasos capilares estão em volta de cada saquinho de ar. O oxigênio nos alvéolos difunde para o sangue das imediações. Toda vez que estas células captam as moléculas de oxigênio, o sangue torna-se vermelho vivo. Para aderir bem aos glóbulos vermelhos do sangue, o oxigênio precisa da ajuda de uma substância química existente nestas células, a hemoglobina. Em cada glóbulo vermelho existem 280 milhões de moléculas de hemoglobina. Cada indivíduo possui 300 bilhões de microscópicas células contendo hemoglobina. Se elas fossem enfileiradas lado a lado, alcançariam a metade do caminho até a Lua.
John joga todas as forças na busca dos limites do corpo. Enquanto isso, suas células pedem mais e mais oxigênio. O sistema circulatório tenta ajudar, levando os glóbulos vermelhos mais depressa. Estes pequenos e flexíveis discos parecem rosquinhas com um buraco no centro. Como atleta campeão, John prepara seu corpo para absorver o oxigênio com a máxima eficiência. Neste teste, sua absorção de oxigênio chega a 25 vezes o nível normal. Aqui, John gerou energia suficiente para manter uma lâmpada acesa durante 12 horas. Agora, ele sabe até onde pode chegar. Quando o combustível dos músculos de John se misturam com o oxigênio, surge um produto residual, o gás carbônico. Este gás se dissolve no sangue e é levado de volta para os pulmões, de onde é expelido. O gás que você exala é 100 vezes mais rico em gás carbônico do que o ar existente ao seu redor. John nada para vencer, mas às vezes você precisa nadar para sobreviver. O corpo humano só retém uma limitada quantidade de oxigênio nos pulmões e na corrente sanguínea. Maria só consegue ficar 2 minutos debaixo d'água. Ela precisa usar todo o precioso oxigênio estocado em seu corpo. O cérebro é a parte do corpo que mais sofre com a perda de oxigênio. Você pode sobreviver vários dias sem comer ou beber, mas sem respirar, você morre em minutos. Raramente alguém pensa sobre a respiração, mas ela é diretamente controlada pelo cérebro. Quando você exercita os seus músculos, cai a quantidade de oxigênio no sangue. Ainda assim, o corpo não monitora os níveis de oxigênio. Em vez disso, ele controla o nível de gás carbônico, o subproduto do metabolismo. O gás carbônico dispara um alarme na base do cérebro, estimulando automaticamente os nervos que controlam os músculos do peito e o diafragma. Por um curto período de tempo, você pode anular conscientemente o reflexo respiratório, mas ninguém consegue se asfixiar segurando a própria respiração. Você pode até perder a consciência, mas um reflexo automático faz os pulmões voltarem a respirar. É próprio da natureza humana tentar ampliar suas possibilidades. Um snorkel ajuda você a respirar na água, mas ele é útil apenas quando você está perto da superfície. Mergulhando mais fundo, com a pressão da água em cima do peito, os músculos não são fortes o bastante para expandir os pulmões. Você não consegue respirar no fundo de uma piscina, mesmo com um snorkel de 4 metros. Esta mergulhadora resolve o problema usando um tanque de oxigênio. O tanque abastece os pulmões dela com ar a uma pressão equivalente à da água ao seu redor. Com esse equipamento, ela pode ficar ali por mais de 2 horas. Quanto mais fundo o mergulho, menor o tempo de duração do ar. A pressão da água sobre o peito se torna mais forte e ela precisa de mais ar para compensar o aumento de pressão. Mergulhadores podem trabalhar a 300 metros de profundidade, onde a pressão da água é muito grande.
Nas grandes altitudes acontece o contrário. A pressão do ar é menor do que a normal. Nem por isso é mais fácil respirar. Viajantes também enfrentam problemas devido à falta de oxigênio. O corpo responde produzindo mais glóbulos vermelhos para compensar a oferta escassa. Depois de algum tempo, os seres humanos podem se adaptar e viver a 5.000 metros de altura. Acima de 10.000 metros, o ar fica rarefeito demais para se respirar. Por isso, o interior de um avião é pressurizado. Em caso de queda de pressão, os passageiros morreriam de falta de ar. Nesta simulação de uma súbita queda de pressão, o vapor d'água condensa-se em uma fina névoa. Nossa voluntária nesta experiência foi colocada de verdade a uma altura de 7.000 metros. O objetivo da experiência é testar a agilidade mental da voluntária. Ela precisa identificar a pilha de cartas na frente dela. Apesar de achar que está bem, ela começa a cometer erros apenas 1 minuto depois de começar. As células do cérebro são as primeiras a sentir a falta de oxigênio. A hemoglobina no sangue absorve pouco oxigênio porque o ar está rarefeito e as células cerebrais deixam de funcionar. A parte superior do cérebro responsável pelo raciocínio é a primeira a se deteriorar quando falta oxigênio. Mas o tronco cerebral, que cuida das funções vitais do corpo, mantém a respiração e os batimentos cardíacos pelo máximo tempo possível. Antes que a voluntária fique inconsciente, ela recebe oxigênio puro como se estivesse num voo de verdade. Nesta simulação, a pressão da sala é diminuída para mostrar como a altitude chega ao ponto de provocar a fervura da água. Numa pressão equivalente a 20.000 metros acima do nível do mar, o sangue de qualquer pessoa ferveria. Uma roupa pressurizada com seu próprio suprimento de ar é essencial para a sobrevivência em extremas altitudes, principalmente se o cérebro tem de trabalhar rápido e tomar decisões de vida ou morte. O espaço é o máximo que se pode imaginar em matéria de falta de ar. Num ambiente de vácuo quase total, um traje espacial proporciona todas as condições de sobrevivência existentes na atmosfera terrestre. Uma pressão confortável, oxigênio em abundância e elementos químicos capazes de absorver o gás carbônico que sai dos pulmões. John já está quase completando seus 1.500 metros na piscina. Seu corpo está no limite e ele parte para o trecho final. É a hora de usar as últimas reservas de energia. John respira tudo o que pode. Ele é um atleta fora do comum, mas o sucesso depende muito da simples respiração. Afinal, sem um fôlego de campeão, os músculos não chegariam à vitória. Super interessante coleções. O corpo humano.
Você abriga um exército pronto para entrar em combate. Ele defende o seu corpo contra os invasores. Venham eles por terra ou por ar. Ergue suas barricadas e protege você contra um ambiente hostil. Veja como funciona o sistema imunológico em super interessante coleções O Corpo Humano. O corpo humano, sistema imunológico, a linha de defesa. Esta batalha é o mais perto que Graham chegará de uma guerra de verdade, mas ainda assim esse pacato cidadão pode ser considerado um herói. Nesta tarde preguiçosa, enquanto ele assiste a um filme na televisão, seu corpo está cercado, lutando ferozmente contra bilhões de inimigos, os parasitas, insetos e germes que o envolvem. O corpo humano desenvolveu suas próprias linhas de defesa, um exército microscópico de células com funções especiais. Elas bloqueiam ataques, destroem invasores e até reparam danos. A vida no século XX parece muito fácil, mas ainda assim, sem este exército invisível, você não sobreviveria. As lanças são apenas parte desse mundo de sonhos, mas cortes e feridas são fatos da vida cotidiana. A pele é a primeira linha de defesa que você tem. Se ela for rompida, seu corpo mobiliza tropas na hora para a defesa e a cura. O sangue contém todos os ingredientes de uma caixa de primeiros socorros. Veja agora o que tem lá dentro numa visão ampliada. Plaquetas para tapar a ferida. Glóbulos brancos para remover sujeiras e atacar bactérias. É assim que um corte no braço sara num período de 4 semanas. Todos morreríamos muito cedo se não existisse este conserto rápido e eficaz. O quartel-general fica nos ossos. Aqui é onde o corpo produz sua brigada de defesa. É na medula óssea que são formadas as tropas de choque especializadas em patrulhar o sangue. Os primeiros a entrar em combate são esses pequenos fragmentos de células chamados plaquetas. Elas se movimentam pelos vasos sanguíneos para tapar a ferida. Se não fossem elas, você sangraria exageradamente com um simples arranhão. Em cima à direita você vê um aglomerado de glóbulos vermelhos formando um coágulo. Eles estão presos a uma microscópica rede de fibras que se formam quando um vaso sanguíneo é cortado. O coágulo interrompe o sangramento e impede a entrada de germes. Os glóbulos brancos no sangue já foram convocados. Agora eles se movem para a frente de batalha. Células especiais chamadas mastócitos liberam uma substância química chamada histamina. A histamina dilata os vasos sanguíneos em volta do corte e os deixa mais permeáveis. As células de defesa podem então sair da corrente sanguínea e penetrar no local danificado. Entre essas células estão os macrófagos, que removem sujeira ou germes que invadiram a pele rompida. Aqui o defensor engole literalmente seu inimigo.
Estas células e os resíduos dessa luta aparecem do lado de fora da ferida na forma de pus. O pus deixa o corte bem feio, mas é um sinal de que o exército de defesa está em ação. A casca na superfície da ferida também é importante. Debaixo da sua cobertura protetora acontecem a cura e a reposição. Esta célula da epiderme está dançando em direção ao local danificado. Juntando-se com outras, forma uma cobertura de pele nova. Ao mesmo tempo, as células das camadas mais profundas da pele são estimuladas a crescer mais depressa, a fim de substituir as que foram perdidas. Esse amontoado de células logo vai se aplainar, formando uma nova camada de pele. Felizmente para o nosso dorminhoco, esta cena de batalha é só um sonho. Mas o corpo nunca está livre de um ataque. Esta casa confortável não é uma fortaleza. Ela parece limpa, mas está cercada de bandidos invisíveis. Dentro da almofada existem os ácaros, aqui ampliados 100 vezes. Estes monstros sem olhos dividem a mesa e a cama, mesmo com os indivíduos mais exigentes em matéria de limpeza. Cortinas e roupas de cama, tapetes e almofadas, tudo isso constitui o ambiente ideal para o ácaro. Um simples travesseiro pode abrigar milhões deles. Até um ursinho de pelúcia pode ser o seu hospedeiro. Os ácaros se alimentam de células mortas que a pele de cada um de nós está soltando o tempo todo. O perigo são as suas fezes, que podem desencadear uma crise de asma quando inaladas. As casas pouco arejadas favorecem os ácaros. As suas fezes flutuam no ar no meio da poeira, entrando pelo nariz de Graham toda vez que ele respira. Ele não sabe o risco que está correndo. E os ácaros não são as únicas criaturas nocivas que vivem com ele sob o mesmo teto. Na madeira e no estofado desta antiga cadeira podem estar escondidos percevejos. Nossos bichos de estimação também têm seus inquilinos. As pulgas que se alimentam de sangue humano. O efeito mais conhecido da mordida de pulgas é a coceira, mas estes insetos podem espalhar doenças mortais, como a peste bubônica. Na Idade Média, a peste negra matou 1/3 da população da Europa. Foi propagada pelas pulgas. Mesmo o mais aciado dos humanos serve de abrigo para criaturas nocivas. Esses minúsculos inquilinos moram na garganta, no nariz ou nas dobras de pele. Este é um ácaro humano enormemente ampliado, e na ponta deste bigode, outro ácaro passeando tranquilamente através dos pelos. No calor da cozinha de Graham, milhões de seres ainda menores também estão à procura de casa e comida. Leveduras, fungos, bolor, bactérias. Vivemos mergulhados em meio a essas criaturas. Elas se multiplicam muito depressa em cima da sua comida, em cima de você mesmo. Graham pode se refrescar com um banho, mas ele não fica livre dos germes. O sabonete e a água removem o pó e a sujeira. Mas, por mais que ele esfregue o corpo, ainda ficarão bilhões de leveduras e bactérias, moradores permanentes da pele humana. Esta imagem fantasmagórica mostra as colônias de bactérias que sobrevivem em sua mão, mesmo depois que você esfrega com força.
As bactérias estão em você e dentro de você. Você tem mais de 1 quilo de bactérias só nos seus intestinos. O rosto, o pescoço e as axilas são os lugares onde eles estão presentes em maior quantidade. Existem 5 milhões de micróbios em cada centímetro quadrado da sua axila. Para observar estes micro-organismos, você agora está sobrevoando a estranha paisagem da pele humana, ampliada milhares de vezes. Micróbios vivem nessa superfície oleosa, alimentados pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. Muitos abrigam-se temporariamente debaixo da camada de células mortas da pele. Aqui, as bactérias até desfrutam de uma lanchonete. Elas se alojam em cada fissura, mesmo nas concavidades das impressões digitais. Os fungos preferem os ambientes úmidos, como os pés e as virilhas. As bactérias existentes entre os dedos dos pés revelam sua presença ao exalar gases com um cheiro muito forte. Estes micro-organismos de cheiro ruim pertencem à mesma família das bactérias utilizadas pelos fabricantes do queijo tipo brie e que lhes dão um odor característico. Mas as bactérias não moram na sua pele de graça. Elas pagam uma espécie de aluguel, protegendo você e evitando que bactérias nocivas ocupem o lugar delas. Na superfície da sua pele existem bactérias perigosas, como o estafilococo e o streptococo. Quando se multiplicam na corrente sanguínea, podem até matar. Mas você tem aliados microscópicos para a sua defesa. O dia inteiro, o tempo todo, esses micróbios amigos vão combater em seu favor. Eles são o posto avançado do mecanismo de defesa interna do corpo. Graham, sem saber, agora está testando suas próprias defesas. Deixando para trás as más companhias que compartilham com ele o mesmo lar, ele sai para dar uma volta de bicicleta. Longe das imensas colônias de ácaros e micróbios, ele deveria estar seguro, mas ainda assim as defesas do corpo de Graham permanecem em alerta. A primeira linha de defesa de Graham é sua pele, um abrigo resistente e impermeável. Continuamente a camada externa da pele está se desfazendo em escamas, eliminando bactérias e sujeira. Para você viver, é preciso que essa armadura de pele tenha alguns buracos. É por eles que você consegue ver e ouvir, comer e respirar. Cada um desses orifícios tem a sua própria proteção. Pelos nos ouvidos evitam a entrada de sujeira. A cera tem um efeito protetor contra os micróbios. As lágrimas contêm um antisséptico muito poderoso. É muito raro alguém ter uma infecção no olho. O nariz é um lugar especialmente delicado. Os pelos nas narinas apanham alguns invasores. E nas passagens nasais, o muco imobiliza os bichinhos que conseguirem entrar. Os caminhos do sistema respiratório contêm milhões de pelinhos microscópicos chamados cílios, que capturam a maior parte dos invasores. Mas sempre tem algumas coisas que essas defesas não conseguem barrar. Os pulmões são um ponto particularmente sensível. A fumaça dos cigarros e das chaminés das fábricas, a fuligem dos carros, o pólen e a poeira, tudo isso pode atravessar as defesas do seu corpo e se alojar dentro dos pulmões. Nesse recanto sossegado, o ar parece puro e saudável, mas Graham não está a salvo dos perigos. Pólen, ácaros e muitos outros invasores podem penetrar no nariz dele, provocando uma reação alérgica. As alergias são um problema que afeta muitas pessoas. Você espirra por causa de uma reação exagerada do seu sistema imunológico. Até o começo deste século, parasitas como estes vermes viviam nos intestinos humanos. Nossos corpos desenvolveram meios de atacá-los. Quem tem rinite alérgica reage a substâncias como pólen e ácaros como se estivesse protegendo-se destes vermes.
Os mastócitos, vitais para reparar os danos, entram em ação nas mucosas dos olhos, do nariz e dos brônquios. Eles secretam histamina, uma substância que provoca lágrimas e faz o nariz escorrer. As defesas exteriores de Graham não são invencíveis. Sua pele é resistente, mas pode sofrer danos. Sem o sol não haveria vida na Terra. Por mais amigos que sejam os raios ultravioleta, eles também queimam e envelhecem a pele. Esses raios podem causar câncer de pele, uma doença grave que vem aumentando bastante. Essa armadura pode ser rompida de outros modos por predadores que não esperam uma abertura para atacar. Insetos sanguessugas espalham doenças. Injetam parasitas na corrente sanguínea que colonizam o fígado, os rins e o cérebro. A malária é uma doença que faz milhares de vítimas nos países tropicais. O corpo de Graham conseguiu repelir todas as ameaças que espreitavam ao ar livre, assim como os inimigos domésticos. Ele nem sabia o perigo que estava correndo. Estava dormindo tranquilamente. Foram necessários 2 milhões de anos de evolução para que o corpo de Graham pudesse sobreviver ao impacto de um tombo de uma bicicleta ou até mesmo a um corte na hora de se barbear. No final da tarde, Graham se encontra com os amigos para um drink. Ele é um frequentador assíduo do bar. Agora, o seu sistema imunológico enfrenta mais perigos. Este é o ambiente perfeito para a transmissão de germes. Os seres humanos são criaturas sociáveis. Um lugar assim é tudo que os micróbios precisam para sobreviver e proliferar. Os germes são os únicos predadores do homem. Em um bar lotado, é difícil não inalar o bafo de outras pessoas, junto com vírus ou bactérias. Tim está resfriado. Um indivíduo fica resfriado uma média de 2 vezes por ano, e é fácil entender como isso acontece. A cada tosse ou espirro, ele dispara milhões de vírus num raio de 5 metros, mais depressa do que a velocidade do som. Você também pode pegar um resfriado pelo contato. É mais comum passá-lo pelo toque do que por tosse ou espirro. Todo mundo está cheio de bactérias sobre a pele. Essas bactérias são transferidas para outras pessoas junto com as células mortas da pele, que se desprendem o tempo todo. Para mostrar o que acontece com as bactérias alojadas no corpo de Tim, colocamos um corante fluorescente nas mãos dele. Agora você vai ver essa cena de novo com uma luz ultravioleta. Algumas bactérias para Judy, outras para os amendoins, um pouco mais para Judy, e mais algumas para a garçonete. Alguns dos micróbios de Tim podem ser eliminados por antibióticos. Bactérias como esta literalmente explodem. Mas antibióticos não atingem os vírus que causam, por exemplo, pólio, AIDS, hepatite. Essas doenças fazem estragos terríveis. Em 1919, a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Este é um retrato computadorizado de um vírus do resfriado. É uma das formas de vida mais primitivas. Os vírus não sobrevivem muito tempo fora das células porque não conseguem se reproduzir sozinhos.
Aqui você vê um vírus invadindo uma célula humana. Uma vez lá dentro, ele ataca o mecanismo de controle da célula e se aproveita dele para fazer milhares de cópias de si mesmo. A célula explode em muitos pedaços, cada um deles levando de carona pelo menos um vírus. Soltos dentro do corpo, os vírus logo invadem outras células e assim a infecção se espalha. Esta é uma célula em sua agonia final, infectada por um vírus da gripe. A célula se atrofia e morre. Neste estágio da infecção, todos os sistemas de defesa do corpo estão em alerta máximo. Os glóbulos brancos são muito importantes para a defesa do organismo. Geralmente nadam no sangue, mas alguns têm sua própria rota pelo corpo, um sistema de circulação diferente da corrente sanguínea, chamado sistema linfático. Eles podem atacar diretamente os inimigos ou acionar o sinal de alarme. Os glóbulos brancos especializados se concentram nos linfônodos, popularmente conhecidos por ínguas, que ficam inchados durante alguma infecção. Aqui é o interior de uma amígdala, onde um exército de glóbulos brancos espera pelo sinal de ataque. Cada um deles desempenha um papel específico. Para se defender, o corpo usa tanto combate corpo a corpo quanto seu arsenal de armas químicas. Essas criaturas pegajosas são bactérias sofrendo o ataque mortífero das células de defesa do corpo. É uma luta desigual. Em segundos, as bactérias são eliminadas. Super interessante coleções. O corpo humano. Dentro de você existe um sofisticado laboratório, um exército de mensageiros químicos que influenciam a sua vida de centenas de maneiras diferentes. Os hormônios correm pelo corpo humano 24 horas por dia. Eles controlam os mecanismos básicos como a fome, a sede, o sono e a disposição física. São eles que ajudam você a reagir nos momentos de tensão ou de perigo. Eles controlam cada segundo da sua rotina, disparando as mensagens que regulam o seu ritmo. Eles influenciam tudo, até mesmo o desejo sexual. Conheça agora o relógio químico do seu organismo em super interessante coleções, o corpo humano. Super interessante coleções O Corpo Humano. Glândulas e hormônios, o laboratório interior. A vida de cada um de nós acompanha as batidas do relógio da sociedade. Mas você também tem o seu ritmo diário, individual, e o funcionamento do seu corpo varia conforme o horário. O relógio biológico bate silenciosamente, governando a sua rotina do dia a dia. Ele pode se atrapalhar quando você fizer longas viagens aéreas, mudando de fuso horário. Todos os sistemas do corpo trabalham em conjunto e por isso você sente fome ao meio-dia e sono à noite. Super interessante coleções. O corpo humano. O corpo humano é uma máquina extremamente complexa. Todas as pessoas nascem com os mesmos músculos e ossos. Mas podemos usá-los para realizar as mais diferentes tarefas.
Com velocidade e força, equilíbrio e controle dos movimentos, nossos corpos são milagres da evolução. Assista agora ao poder dos músculos e dos ossos em super interessante coleções. O corpo humano. Músculos e ossos, os alicerces do corpo. Bob Thatcher está pronto para entrar na água. Ele é uma esperança do remo nas Olimpíadas. O treino de hoje é só uma parte de sua longa preparação. Para entrar na equipe, Bob deve melhorar continuamente sua performance. Entender como funciona seu corpo o auxilia a se preparar melhor. Muita gente pede para que eu fale sobre a monarquia, o que é uma monarquia e quais são as vantagens e as desvantagens dela. Bom, pelo menos perante outros sistemas de governo, né? Então, vamos lá. Vocês já sabem que eu me tornei um defensor da abolição do Estado. Então, particularmente, não me importa mais como o Estado vai se organizar para exercer seu poder sobre a sociedade. Se através de uma monarquia constitucional ou se através de uma república democrática federativa, não importa. Independente da forma de governo, a função do Estado sempre vai ser a de parasitar a sociedade, de parasitar a nossa propriedade e, portanto, eu estou mais do que convencido de que o Estado não deveria existir. Pelo menos até que me provem o contrário, de que o Estado é sim uma instituição legítima, voluntária e necessária. No entanto, eu acho isso um tanto improvável, então até lá eu prefiro defender o que é mais ética e moralmente plausível. Eu espero que vocês entendam esse ponto. Mas é óbvio que eu quero jogar limpo com vocês. Inclusive, quem me acompanhava há algum tempo atrás sabe que eu era um defensor ferrenho da monarquia. Isso mesmo. E até hoje eu continuo achando que a monarquia é muito mais superior a uma democracia. Não por méritos da monarquia, mas por conta de um quesito maligno da democracia que eu vou tratar com vocês daqui a pouco. Mas deixando de enrolação, bora entender como funciona uma monarquia e quais os desdobramentos de se aderir a essa forma de governo. De começo, eu já quero demonstrar a superioridade da monarquia sobre a democracia, utilizando os dados da realidade para isso. Mas, primeiro, eu espero que você já entenda pelo menos o básico do conceito tanto da monarquia como da democracia, e por que os dois são antagônicos entre si. Eu até estava pensando em explicar isso aqui, mas eu vi que isso iria exaurir um pouco o vídeo, então eu espero que você já entenda isso para que nós prossigamos. Mas, sendo superficial, eles são antagônicos porque, em última análise, na democracia, o povo vota e escolhe os legisladores e os governantes. E na monarquia, o rei se estabelece sem uma votação prévia. E o trono vai sendo passado na linha sucessória para os descendentes do rei após sua morte ou abdicação, de forma hereditária. Eu acho que deu para entender esse ponto. Então agora vamos lá, eu tô colocando aí na tela o ranking dos 10 melhores países por PIB per capita, segundo dados do FMI em 2017. E olha só que surpresa, dos 10 melhores países ranqueados, 5 são monarquias. E isso é sim uma surpresa, porque é praticamente senso comum na nossa sociedade de que monarquia é sinônimo de atraso e modelo retrógrado de governo. Ao menos em comparação com a democracia, que é tratada como um deus que nunca falha.
E mesmo com um baixo número de regimes monárquicos atualmente, entre os países mais prósperos, grande parte deles são monarquias. Mas o mais importante desse vídeo, o que é uma monarquia? Existem vários tipos de monarquia, mas o cerne de um regime monárquico basicamente está na ideia de que um indivíduo deve deter o poder de governar e reger uma nação, sendo o representante máximo desse povo e assumindo a chefia do Estado durante toda a sua vida, ou até a sua abdicação. Só que, diferentemente do que acontece nas democracias, esse representante do povo, por assim dizer, não é escolhido por meio de votação. Esse posto é passado de geração em geração entre os descendentes que vão se sucedendo, e a esse indivíduo atribui-se o título de rei. Essa é a definição mais comum e simplista, até, que você vai encontrar sobre a monarquia. Até porque existem diversos estilos de monarquia existentes. Mas as duas mais comumente em voga são a monarquia constitucional, onde o monarca assume um papel mais representativo e está sujeito à Constituição como forma de limitar seus poderes. Normalmente, em monarquias constitucionais, a política não está centrada na figura do rei, mas sim em um parlamento escolhido pelo povo, sendo o rei mais um agente moderador e representativo do que alguém que toma todas as decisões referentes à sociedade. Já em uma monarquia absolutista, o caso é diferente. Geralmente, o monarca possui poderes absolutos de, por exemplo, promulgar leis, impor punições, decretar o que deve ser feito, ou seja, aqui ele está acima de todos os poderes e atrai para si os poderes hoje concebidos como judiciário, legislativo e o executivo. Mas não precisa se preocupar tanto com a monarquia absolutista, já que grande parte das monarquias hoje em dia são monarquias constitucionais mesmo, estando as absolutistas mais concentradas nas ditaduras ali do Oriente Médio. Mas e aí, focando no tema principal do vídeo agora, qual a maior vantagem que a monarquia tem sobre a democracia? Na verdade, a monarquia, de um modo geral, é superior à democracia em vários aspectos minúsculos, que no final não importam muito, na minha opinião. Mas tem um quesito que, para mim, é uma das piores desgraças da democracia, e que faz, consequentemente, com que a monarquia seja menos pior do que a democracia nesse ponto. Então veja, não é nem por mérito da monarquia, é porque a democracia é um lixo tão abominável que qualquer coisa perto disso seria algo um pouco melhorzinho. E o ponto a qual eu estou me referindo aqui é a questão da continuidade e a visão de curto prazo. Vamos ver se eu consigo deixar isso aqui de forma clara para vocês. O que nós temos na democracia? Nós temos a decisão da maioria na escolha dos governantes e legisladores, né? Ganha quem recebe mais votos e, a partir daí, os eleitos se reúnem para tomar as decisões pertinentes à sociedade. E esse processo se repete sucessivamente de tempos em tempos, e no caso do Brasil são 4 anos, de 4 em 4 anos. E por que isso é um problema? Tirando o fato de que todos são coagidos a participar desse processo, alguns contra sua própria vontade, a democracia é coletivista e injusta, pois nós somos obrigados a aceitar a decisão dos outros sobre os rumos que tomarão a sociedade que nós estamos incluídos. Uma maioria escolhe um presidente, por exemplo, que obviamente não vai ser um indivíduo aclamado por todos. E aqueles que não escolheram tal presidente são obrigados a obedecer à decisão da maioria. E com isso, eles já não são mais os donos de suas próprias escolhas, pois são obrigados a aceitar as escolhas dos outros. Escolhas essas que vão impactar diretamente sobre seus destinos. Você entende aqui o problema? Na democracia, o seu poder de decisão é mínimo, é reduzido, e não vai influenciar em nada no resultado final das eleições. E o que acontece é que você fica à mercê das decisões tomadas pelos outros e posteriormente pelos candidatos eleitos que darão as ordens e criarão leis assim que assumirem o cargo. Então cadê a voluntariedade e a autonomia disso? Mas se você é bem esperto, você percebeu que esse não é um problema só da democracia, é um problema também da monarquia.
Porque, para começar, um rei nem eleito foi para princípio de conversa. Na realidade, esse é um problema intrínseco da instituição Estado. Mas agora vem o porquê da democracia ser ainda mais lixo que a monarquia. Na democracia, a visão das pessoas são alinhadas para que elas pensem muito a curto prazo, mas exatamente por 4 anos. Esse é o prazo máximo de metas em uma democracia. Não há continuidade. Por exemplo, o presidente eleito hoje tem exatamente 4 anos para tentar colocar suas ideias em práticas. Talvez até ele se reeleja, mas depois de 4 anos, o próximo presidente eleito vai lá e desfaz tudo o que ele fez. E a sociedade fica à mercê desse joguinho. As pessoas já não planejam mais nada financeiramente. Elas têm um certo receio do que pode estar por vir. Se o próximo governador ou prefeito defende o livre mercado, ou se ele defende regulação na economia. Então, quem em sã consciência faria um planejamento de longo prazo, sabendo que a classe de políticos escolhidos democraticamente facilmente podem destruir toda uma sociedade com escolhas econômicas horríveis e em um pouquíssimo tempo? Vide socialismo. Agora, na monarquia, esse problema é um pouco amenizado, já que o rei permanece por toda a sua vida no poder. E tendo em vista que geralmente os reis têm um certo senso de amor, para a nação que ele governa, com a nação que ele governa, há uma devida relação de confiança entre o povo e o governante. E há também a bendita da continuidade. Se o rei não for uma metamorfose ambulante e for um defensor de um pouquinho de livre mercado, as pessoas investem e planejam e têm uma mentalidade de longo prazo nesse país, pois é praticamente certeza de que as medidas econômicas tomadas por este rei serão mantidas por muito tempo e não serão quebradas por interesse próprio ou por interesse partidário, coisa que acontece diuturnamente na política democrática. Enfim, eu acho que deu para entender aqui o ponto, né? Isso não quer dizer que a monarquia seja as mil maravilhas, pelo contrário. Ela ainda se vale do Estado monopolista e de impostos para se sustentar. E sabendo da imoralidade dessas coisas, uma monarquia continua sendo um erro. No mais, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui! A Península Arábica, com seus mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de área, até o século VII era uma região bastante insignificante em praticamente todos os aspectos. Para começar, o clima desértico predominante dessas terras não ajudava e as várias tribos que compunham essa região, na sua maioria nômades, eram bem desunidas, tanto política como religiosamente. Então, em suma, nós podemos dizer que haviam apenas 3 aglomerados propriamente urbanos na Arábia: Meca, Yatrib e Taif. Então, se a gente comparar isso com a grande ação civilizadora do Império Romano, que a essa altura do século 6 e 7 ainda estava vivo no Oriente sob o Império Bizantino, e com o Ocidente que, mesmo após a queda do Império, já se reerguia com os povos bárbaros crescendo culturalmente, nós vemos que os árabes até o século 7 nem sequer ameaçavam se tornar uma força regional, então quem dirá mundial. A cidade de Meca, certamente a mais importante da Península Arábica nesse tempo, abrigava uma construção cúbica chamada de Kaaba, que antes do surgimento do islamismo servia como um centro de culto para as várias tribos árabes. É bom ressaltar que estes povos eram em sua maioria politeístas, sendo assim eles veneravam vários tipos de deuses e espíritos, e acreditava-se nessa época que dentro da Kaaba estivessem reunidos os mais diversos deuses. Sendo assim, esse era um local bastante relevante para os árabes daquela época. Dentre estas divindades contidas na Kaaba, uma em particular começava a se sobressair ali no tempo de Maomé, sendo reconhecida como a maior entre as divindades. E este era Allah, Allahu Akbar, Allah é maior, diziam os Hanifs, monoteístas da região que não eram nem judeus nem cristãos.
E Maomé, Muhammad em árabe, havia de se tornar o mais bem-sucedido desses Hanifs. Maomé nasceu em Meca por volta de 570 d.C. e pertencia à poderosa tribo dos Quraishitas, que era a mais poderosa tribo árabe deste tempo e que controlava não só os interesses caravaneiros de Meca, como a própria Kaaba. Portanto, nós podemos dizer que Meca era praticamente toda dos Quraishitas. Embora pertencesse a essa tribo tão soberana, Maomé veio de uma família pobre e, para piorar, ficou órfão desde muito cedo. Dessa forma, ele foi educado por seu tio Abu Talib, que também não era lá muito bem de vida. Por isso, Maomé logo se viu obrigado a trabalhar no comércio de caravanas, como era de costume entre os Quraishitas. Daí, ele entrou para o serviço de uma viúva rica chamada Khadija, e rapidamente tornou-se o seu homem de confiança. E nestas viagens de Maomé, vez ou outra, ele encontrava os famosos homens do livro. Eram judeus e também cristãos heréticos ali do Oriente que habitavam os arredores da Arábia. E isso certamente influenciou bastante a formação doutrinária de Maomé, que refletia inquieto dia após dia sobre questões religiosas, obcecado pelo mistério do além. Com 25 anos de idade, Maomé se casou com Khadija e, como ela era muito rica, agora ele estava com a vida praticamente feita e podia seguir tranquilamente sem preocupações materiais. Maomé, de início, rejeitou completamente todas as lendas árabes que contavam acerca dos ídolos lá, dos deuses, pois para ele essas eram histórias fantasiosas e sem cabimento. Ele procurava um conceito muito mais profundo, uma religião que explicasse com coerência a essência do divino e o sentido da vida. E toda essa angústia de Maomé cessou quando ele julgou estar recebendo revelações da própria fonte divina. Primeiro foram zumbidos, que pareciam dizer alguma coisa, mas ele não entendia nada. E com o passar do tempo, ele acreditou ter visões de um ser de luz que vinha à sua presença. Daí para frente, Maomé identificou este ser como sendo o arcanjo Gabriel, e nestes momentos únicos de exaltação, ele saía ainda mais convicto de que estava recebendo uma revelação divina acerca de uma religião monoteísta especial, que já tinha sido transmitida à nação judaica e aos cristãos, mas que agora Deus o escolheu para transmitir à sua nação árabe, e em árabe. A princípio, Maomé ficou meio que com um pé atrás, receoso, mas Khadija, sua esposa, logo o encorajou a seguir nessa missão, o que faz dela a primeira mulher muçulmana. Com a conversão de sua esposa, Maomé logo se pôs a pregar, primeiro a seus parentes e seus amigos mais próximos, que formaram seu primeiro grupo de discípulos, mas Maomé sabia que só conseguiria trazer à sua nova religião um número massivo de seguidores caso ele se lançasse ao povão. E foi isso que ele fez, mas foi aí que veio também a primeira decepção de Maomé. Pois quando ele chegou em Meca com essas histórias de revelação, de monoteísmo, de ressurreição e amor para com os pobres, ele acabou sendo rechaçado pelo seu próprio povo. Muitos acusavam Maomé de ter recebido tais revelações estando possuído por demônios. Mas, apesar do abatimento, isso não fez com que ele parasse com a pregação. Alguns árabes da cidade de Yatrib estavam em Meca nessa ocasião. E eles pareciam muito mais propensos a acreditar em Maomé do que os próprios concidadãos dele. Então o líder dos muçulmanos resolve partir para Yatrib, pois era lá que ele via suas ideias prosperando de forma mais vertiginosa. E ele não poderia estar mais certo, pois essa imigração de Maomé para Yatrib em 622, chamada de Hégira pelos muçulmanos, seria um verdadeiro marco para o Islã, tanto que ela divide as eras no calendário árabe. Assim como para os cristãos, o nascimento de Cristo é o ponto inicial da nossa era, para os muçulmanos, a Hégira é o início do calendário deles. E a tribo, nesse caso, vai passar a se chamar Medina, que significa a cidade do profeta, ou simplesmente a cidade, pois foi lá o primeiro centro da propaganda religiosa e do governo islâmico. A partir daí, Maomé agora já era o chefe de uma comunidade muito promissora e com algum potencial de crescimento, mas acontece que os cristãos heréticos daqueles lados da Arábia eram um tanto intransigentes ainda, e mais ainda os judeus, que não aceitavam de forma alguma a missão profética de um gentil. Logo, toda aquela ideia de pregação e conversão na base do convencimento era coisa do passado na cabeça de Maomé. Pregação era coisa de cristãos aventureiros, e para ele essa não era uma forma eficaz de conquistar pessoas e territórios para sua doutrina.
Aos olhos de Maomé, a via mais eficiente era a da diplomacia e, se fosse preciso, mesmo a guerra era um meio válido. E por falar em validação, Maomé buscou justificar a sua religião perante judeus e cristãos, afirmando que ela também tinha origens abraâmicas, ou seja, em Abraão,